Romeu Tuma Júnior se licenciou do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, publicou uma nota soltando a bomba para os lados do presidente Osmar Stabile, inclusive chamando o Osmar Stabile de traidor. Tudo isso, claro, que o principal motivo para que o Tuma tenha tomado essa decisão de se afastar, pelo menos temporariamente, do cargo de presidente do Conselho Deliberativo, o principal motivador foi o cancelamento, a suspensão, aliás, da votação da Assembleia, onde os sócios iriam votar pela reforma do novo Estatuto do Clube. Então, o Romeu Tuma Júnior detonou o presidente Osmar Stabile através de uma nota que foi publicada e assinada pelo Romeu Tuma Júnior. Vamos lá para a nota fortíssima e pesadíssima do Tuma, detonando, tá? Soltando a bomba para os lados do Osmar Stabile. Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, nota oficial licenciamento. Diante dos fatos tornados públicos nessa data, especialmente após a decisão liminar que suspendeu a realização da Assembleia Geral destinada à apreciação da reforma estatutária do Esporte Clube Corinthians Paulista, comunico meu licenciamento por tempo indeterminado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Nos últimos dias ficou evidente a construção de uma operação política destinada a bloquear a vontade dos associados. A minha presença na presidência do Conselho passou a ser usada pelo presidente da diretoria, Osmar Stabile, como argumento para inviabilizar a votação da reforma no dia 18 de abril, próximo sábado. Sua mais recente manobra, a ação que veio a público na manhã de hoje, no caso esse hoje do Tuma foi a data da segunda-feira, dia 13 de abril, é que aliás foi deliberadamente protocolada em sigilo, mesmo sem qualquer fundamentação que justifique, tem como única finalidade impedir exatamente a manifestação dos associados. Stabile se utiliza de terceiro para propor a ação, porque tem medo de ser julgado exatamente pelo que é, um traidor de cada voto que recebeu, um traidor de cada corintiano que acreditou no seu caráter, um traidor de quem quer um Corinthians democrático, valor que por sua vez nos define como instituição. O pedido de suspensão da Assembleia não foi acolhido de imediato. O entendimento inicial do magistrado foi pelo indeferimento, fundamentando que era necessário ouvir o Corinthians antes de qualquer decisão. Houve inclusive a fixação do prazo para a manifestação do clube. O Corinthians, por sua vez, através de seu presidente e seu diretor jurídico, adiantando deliberadamente o prazo processual, se deu por citado no dia 8 de abril. Na sua manifestação, concordou com o pedido inicial para barrar a Assembleia da Reforma Estatutária. Se vocês estão compreendendo, o juiz negou, aí o Corinthians se posicionou como a favor para não ter a reforma. No dia 10 de abril, diante do pedido do Isabella, que foi quem entrou com esse pedido, Felipe Isabella, que pertence ao movimento Corinthians Grande, e da conivência expressa da diretoria do Corinthians, não restou alternativa ao juiz senão suspender a Assembleia. Não é razoável ignorar o significado político dessa sequência. Quando o próprio réu, nesse caso o clube, se antecipa e age em convergência com a tese de que pretendia paralisar a Assembleia Geral, o resultado se torna previsível. Não serei instrumento dessa manobra, tampouco permitirei a continuidade dos atos ilegais de constrangimento e assédio a funcionários e funcionárias que realmente trabalham pelo e para o Corinthians, ao contrário dessa gente
autoritária e golpista. Dou esse passo para remover da frente qualquer desculpa fabricada em nome de uma disputa de poder que nunca foi sobre a minha pessoa, mas sempre foi o medo de submeter o futuro do Corinthians à decisão livre da sua base associativa. Saio da presidência do Conselho Deliberativo temporariamente, como um aceno ao bom senso coletivo, para que a reforma do estatuto possa andar, para que a Assembleia possa ocorrer e para o clube não continue refém dos que trabalham nos bastidores para adiar mudanças que o Corinthians já não pode mais postergar. A partir de agora, todos saberão com mais nitidez quem quer a votação e quem quer impedi-la. Continuarei onde sempre estive, ao lado da democratização do clube, da modernização em sua governança e do direito do associado decidir, sem sabotagem e sem arranjos, o destino do Corinthians. Espero e confio na independência e boa-fé dos associados e torcedores que, cientes do que está por trás dessa narrativa fraudulenta, dos mesmos de sempre que detêm o poder de manobrar o futuro do Corinthians, aos quais não nos submetemos, entendam que é chegada a hora de se expor os fatos e não mais as versões de bastidores que só prestam aos interesses mesquinhos de grupelhos que aparelham esse gigante centenário do futebol mundial. Então, o Romeu Tuma Júnior soltou uma nota, soltou a bomba para os lados do Osmar Stabile. O Tuma, nessa nota, ele chamou o Osmar Stabile de traidor, tá? Traidor. Ele chamou o Osmar Stabile, que quando ele fala, julgado pelo que ele é, exatamente pelo que ele é, um traidor, traidor de cada voto, traidor de cada corintiano. E aí ele completa chamando o Osmar Stabile de mau caráter, rapaziada. Ele chamou o Osmar Stabile de mau caráter. Quando ele fala que acreditou no seu caráter, tá chamando o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, de mau caráter. Um traidor de quem quer um Corinthians democrático. Ele deu ênfase total à palavra traidor, correto? O Romeu Tuma, e não poupou o presidente Osmar Stabile. O Tuma simplesmente detonou o Stabile. E o pior dessa guerra política, quem sai prejudicado nisso? Os principais prejudicados somos nós, os torcedores, e o próprio Corinthians. Por quê? Nós vamos continuar pagando o nosso fiel torcedor sem ter a mínima mera expectativa de votar. Rapaziada, o que acontece no Corinthians é simplesmente inacreditável, cara. Não dá pra entender como que conseguem bagunçar tanto assim o Corinthians. É uma bagunça que não tem escala. Então o Tuma sai, ele deixa o cargo, pelo menos temporariamente, e sai detonando o Osmar Stabile, o chamando de traidor e de mau caráter.